Estimados amigos, queridos companheiros de Campina Grande, comigo a alegria de voltar a esta cidade, onde me sinto profundamente em casa, particularmente no nosso Sheila, com quem nós temos vínculos afetivos de longas datas. Que possamos ter uma tarde harmoniosa, de vibração de paz e, sobretudo, de alegria. Porque entendemos que Jesus é a alegria de todas as almas. E a proposta que ele trouxe do Evangelho é aquela que, efetivamente assimilada, tornar-nos a cada um de nós pessoas capazes de sorrir diante da adversidade, de vencê-las com um sentimento de completude que a Boa Nova nos oferece. Estudiosos, conhecedores, psicoterapeutas das mais variadas escolas estão debruçados sobre o comportamento atual da criatura humana. A avassaladora presença das chamadas múltiplas enfermidades da alma tem levado de sociólogos a psiquiatras, de psicólogos a estudiosos diversos da religiosidade, a levarem na busca da compreensão do que está acontecendo com a criatura humana. E dentro deste campo, hoje ainda tormentoso, de muita fragilidade, encontra-se uma detecção, uma certeza, é que a grande maioria da criatura humana na Terra apresenta-se envolto numa atmosfera de enfermidade. Dentre estas enfermidades, é indiscutível que o quadro da depressão, pânico, o quadro de melancolia aguda, um alto nível de insatisfação das pessoas com a própria vida, responde por esta inquietação profunda e esse estado de conflito que vige no universo pessoal de cada um de nós. Também não é por acaso que detecta-se que cerca de 80% das pessoas que apresentam a diversidade da patologia da alma são religiosos, o que é uma imensa contradição para o que prega as religiões. Neste percentual, algo em torno de 75% a 85% se afirmam cristãos, o que nos leva também a parar para darmos um freio de arrumação na alma. Por que é que aqueles que se dizem cristãos apresentam uma alta fragilidade para lidar com as emoções da vida? Aonde estaria o problema? Nas religiões ou nos religiosos? Aonde estaria a causa motriz desta imensa infelicidade que parece predominar em grande parcela dos que se afirmam religiosos? Não podemos deixar de abordar na nossa temática na tarde de hoje a problemática da não aceitação pessoal. A ausência da autoaceitação, aceitar a si próprio, compreendendo a vida que a pessoa possui. O que é autoaceitação? Parece ser uma coisa relativamente simples. Não, eu me aceito. Eu gosto de mim como eu sou. Será que efetivamente nós gostamos de nós como nós somos? Se nós gostássemos de nós como nós somos, não teríamos esta quantidade enorme de sintomas que apresentamos de infelicidade com a própria vida. Não teríamos, por exemplo, tanto alto nível de estresse. Não teríamos este alto nível de depressão. Não teríamos este alto nível de auto-obsessão. Não teríamos essa dificuldade que temos de aceitar
afinal, quem somos. Quando Jesus colocou ama o teu próximo como a ti mesmo, ele colocava o amar-se como sendo a argamassa, a estrutura nevrálgica, uma pilastra fundamental para vivermos a lei do amor. Não podemos viver a lei do amor e nem podemos viver aquilo que foi lido agora há pouco sobre a caridade. Não podemos viver se não começarmos a usar a caridade para conosco mesmo. Quem não se ama terá enorme dificuldade de conseguir amar o outro. Quem não se aceita vai viver no conflito imenso e, consequentemente, por viver no estado interior de tensão, terá dificuldade de aceitar o outro como o outro é. Se eu não me aceito, se eu tenho dificuldade de me aceitar com as características que eu possuo, eu terei também dificuldade de aceitar o outro com as características que ele possui. Isso chama-se ciência do relacionamento interpessoal. É por isso que nós vemos pessoas que frequentam cotidianamente a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os centros espíritas, com enorme dificuldade de relacionamento interpessoal, no trabalho, na família, na sociedade, na igreja e consigo próprio. A nossa frustração existencial começa conosco, não é com o outro não. Mesmo que a gente diga assim, ah meu Deus, ter um filho deste. Na verdade, quando eu me queixo que o meu filho é rebelde, quando eu me queixo que o meu filho tem esta ou aquela característica problemática, eu estou delineando um estado de frustração inicialmente comigo. A dificuldade que eu tenho de aceitá-lo e de amá-lo conforme ele se me apresenta. O espírita, então, principalmente nessa fase de transição planetária, que se fala tanto, que diz que grandes almas estão reencarnando na Terra para fazer o nosso planeta progredir e se tornar um mundo regenerado. E o que tem de pai espírita, de avô e avó espírita, achando que reencarnado como netinho, está uma criança cristal, uma alma missionária reencarnada dentro da família, muito mais atendendo à vaidade pessoal do que à realidade dos fatos. Quando o menino coloca a unha de fora e os avós e os pais descobrem que não é uma criança cristal que está ali reencarnada, e sim uma alma latal, um resquício do umbral, aí vem a decepção. Que na verdade não é uma decepção com ele ou com ela, é uma decepção com as expectativas que nós criamos pela vaidade pessoal de ter como neto, como filho, uma alma especial. Quando dizemos que não somos felizes porque o vizinho não presta, não é uma frustração com o vizinho que está me causando uma vida problemática, é a dificuldade que eu tenho de aceitar o vizinho como ele é. E assim cada elemento dos nossos relacionamentos. Nós temos que, na verdade, fazer uma autoinvestigação. Não é investigar o outro para tentar entender por que é que o outro me causa tanto sofrimento. É investigar a mim mesmo para compreender por que é que o outro me incomoda tanto. Por que é que aquela pessoa que convive comigo me causa tanto dissabor? É na verdade o outro que me causa dissabor ou é a dificuldade, é a estreiteza do meu sentimento que não me permite amar aquela pessoa com a personalidade e o perfil que ela tem? Vamos fazer nesta tarde uma reflexão mais profunda a respeito da questão de amar o próximo como a si mesmo, porque é tão fácil, é tão lindo quando a gente escuta o Espiritismo dizer: o espírita e o cristão são um e a mesma coisa. E é de fato. Não há espírita efetivo e verdadeiro que não deva ser cristão.
Da mesma maneira como o Espiritismo é Jesus de volta nos tempos agora, Jesus foi o Espiritismo daquela época. Agora, como é que nós devemos lidar com isso? Eu tenho encontrado, nesse período todo, nesses anos todos de contato com as pessoas, falando de Espiritismo, conversando com as pessoas sobre os dramas da vida, é indiscutível que nós temos nos defrontado, no fundo, com a dificuldade que as pessoas têm de autoaceitação. Muitas vezes queremos nos iludir. Ao entrar numa igreja, numa religião, numa doutrina, queremos virar anjo antes de ser gente. Não lidamos com as nossas dificuldades e limitações. Pegamos uma capa, um mecanismo de aparência, um clichê do que é uma pessoa espiritualizada e passamos a buscar ter um comportamento que não corresponde ao nosso comportamento interior. E aí, começamos logo a mudar até o tom da voz. Ah, me tornei espírita. Semana passada, aí eu começo, oi irmãozinho, como é que vai? Aquela voz melosa. Se você ouvir pelo menos ele 2 minutos, você fica diabético. Só que aquilo não é uma realidade dele. Aquilo é um clichê, um mecanismo de aparência, porque sem o trabalho de profundidade que a alma, o indivíduo tem que fazer consigo mesmo, primeiro, identificando o que é que ele não conseguirá superar o seu campo de conflito pessoal. E quando acontecer que aquela melosidade na voz, aquela voz melíflua que ele passa a apresentar, ele vai descobrir que aquilo não é real no mundo interno, porque vai acontecer alguma coisa que ele vai perder a estribeira, em algum momento. E quando ele perder a estribeira e o controle, ele vai se autocondenar, ele vai se achar hipócrita, vai se relacionar de uma forma doentio consigo próprio, porque descobriu que ele ainda não era manso e muito menos pacífico. O que é esta autoaceitação? A gente não deve voar para dentro de nós, para o autodescobrimento, para a autoconsciência, não é apenas para a gente identificar defeitos ou deficiências que a gente ainda tenha, não. Isto é consequência natural da viagem para dentro de nós. O objetivo do autoconhecimento é detectarmos os poderes fantásticos e fascinantes que há dentro de nós. É descobrir a riqueza espiritual que há em cada um de nós. Eu gosto muito de dizer nas minhas palestras, quando eu toco nessa temática, eu gosto muito de fazer um teste. Eu digo assim, atenção, olhem para mim agora, vocês. Não tirem os olhos de mim. Aproveitem. Vocês estão olhando para uma natureza fascinante, que sou eu. Vocês estão olhando para um espírito fantástico, lindo. Metade já pensou assim, cheio de antipatia, que caba presunçoso. E a outra metade disse, não estou entendendo nada que ele está falando. Aí a gente vai esmiuçar o problema e dizer o seguinte, o que eu expressei aqui, vocês poderiam ter feito o mesmo, porque eu estou me referindo à nossa natureza sagrada. Eu estou me referindo à nossa essência, aquilo que nós somos. Deus faz o que não presta? Gostei de ver essa turma de cá. Não, e a turma de lá foi na dúvida. Então essa turma não precisa responder não. Agora a turma de cá, Deus faz o que não presta? Não. Óbvio. Então, a nossa natureza real é uma natureza sagrada, linda, belíssima, poderosa, plena de luz. Agora, enquanto o espírito não amadurece, não investiga a sua realidade interior, não compreende o que é a vida, o sentido da existência, e nem olha para si próprio como nós somos, e não o corpo de carne que nós utilizamos, nós não vamos compreender
até mesmo às dificuldades atuais que nós apresentamos. Temos defeitos? Temos. Temos imperfeições múltiplas. Porém, as imperfeições que nos caracterizam o ser na atualidade são experiências transitórias, temporárias, fruto da ausência de sabedoria. E a sabedoria só se conquista quando a gente se auto-aceita. Quem não se aceita, não aceita a sua condição humana. Não aceita a limitação humana que nos caracteriza a vida no estágio atual. Se eu não me aceito, eu vou viver em conflito. E o conflito vai produzir uma série de respostas em forma de enfermidade, de patologia, de dor, de sofrimento, de angústia, de fragilidade. Todo mundo quer ser curado. Por isso nós procuramos os médicos. A gente procura o médico e diz assim: doutor, eu tenho uma enxaqueca que não me deixa. Todo dia minha cabeça dói. Então a gente conta para o médico que nós temos a enxaqueca, mas não dizemos para eles, por exemplo, para os médicos, que todo dia eu penso mal de mim mesmo. Ou que eu tenho dificuldade de aceitar a crítica dos outros em relação a mim. Ou eu que sofro de um perfeccionismo, de uma tensão interna, que me faz ter dificuldade de aceitar as pessoas como são, porque eu quero que elas sejam como eu desejo que elas sejam. Tudo isto provoca enxaqueca, cefaleias. Vamos para o pneumologista. Doutor, eu estou sentindo um aperto no peito. Dói o meu pulmão. Quando eu respiro fundo, o pulmão dói. Mas eu esqueço de dizer para o profissional que também eu guardo uma mágoa profunda de uma determinada pessoa. Que eu alimento o ressentimento de determinadas criaturas da minha vida. Vamos ao cardiologista para dizer a ele que eu sinto arritmia cardíaca. Que eu sinto uma certa vertigem, que o coração bate descompassado. Mas eu não tenho coragem de também dizer-lhe que eu me sinto uma pessoa frustrada com a vida, ou então que me falta amor, amar sobretudo. O nosso problema não é de conquistar amor, o nosso problema não é de ter amor de alguém, o nosso maior problema é de amar, não é de ter amor. A gente inverte o processo. Ninguém pode ter na vida o que não produz para a vida. Todo mundo quer ser amado, mas não paramos para refletir que ser amado é consequência do coração que ama. Quem consegue abraçar um porco-espinho? Ninguém. Agora, um Yorkshire, um gatinho angorá, todo mundo adora passar a mão naquele pelinho, aquela maciez, não é verdade? A mesma coisa acontece com o ser humano, o egoísta, o egocêntrico, a pessoa que pensa que a vida dele é sentir-se amado. Geralmente é alguém que dá muita patada, é alguém que não produz elementos de simpatia, é alguém que não desencadeia um fenômeno empático e, consequentemente, como ele pode ser amado? Já a pessoa carinhosa, doce, pacífica, branda, meiga, esta pessoa tem um magnetismo diferenciado e ela atrai outras vidas, ela atrai outras pessoas, ela produz uma resposta vibratória que torna-se um imã. É por isso que nos sentimos atraídos por quem é bom, por quem é generoso, por quem é compassivo. Então, amar é o fundamento da vida, ser amado é consequência. Ah, mas eu vim aqui, eu tenho que ser feliz de todo jeito. Isso é a ditadura da felicidade. Não é verdade que a gente nasceu para ser feliz aqui, não é. Ser feliz é consequência das escolhas que a gente faz aqui. Viemos para a Terra para aprender lições, desenvolver as potencialidades que há em nós. Agora, quanto mais em harmonia com a proposta da vida, então, ser feliz será consequência das escolhas que fazemos.
Então, qual é a prioridade? Todo mundo quer ser curado. Veja o centro espírita que tem trabalho de cura. É superlotado. Centro espírita que não tem trabalho desse gênero, mas tem a evangelização. Muitas vezes é o gato pingado. É aquele grupinho de 30 pessoas de sempre. Só que aquele que tem um trabalho de cura, que pode ser um médium extraordinário, né? Que também faz o bem, mas toda ação para sermos curados é uma ação de fora para dentro. E mesmo Jesus tendo curado algumas pessoas, ele alertou: eu não vim curar corpos, eu vim libertar consciência. Porque quem garante se aquele paralítico que ele curou não ficou paralítico depois de novo? Quem garante se o leproso que ele curou não voltou a ter lepra? A história não registra. Quantas vezes as pessoas chegam numa casa espírita cheia de bronca, espiritual ou física, faz um tratamento espiritual, o tumor desapareceu. É verdade. E foi até constatado pelos médicos: não tem mais o tumor aqui, o que foi que você fez? Fui numa casa espírita e fiz um tratamento. Agora, observe, em geral, quem desaparece um tumor, meses depois aparece ele em algum outro lugar. Ou outra enfermidade. Por quê? Porque a cura foi de fora para dentro. Enquanto que não despertarmos para a necessidade de se curar, a gente vai permanecer adoecendo inúmeras vezes. Ser curado pode ser um médico, um médium, um pastor, um padre, pode realmente curar pessoas, porque a caridade e o bem produz isso. No entanto, quem foi curado por esse mecanismo tende a adoecer de novo, porque a matriz e a causa que adoeceu permanece o mesmo. Os mesmos padrões continuam ali, sem transformação efetiva do ser. Se curar é mais importante do que ser curado. Se curar é modificar as matrizes da perturbação, é modificar aquilo que é a gênese da distonia energética do ser. Toda doença é, na verdade, um desequilíbrio vibratório da alma. Por isto que há pessoas que tomam 3 tonéis de água fluidificada, 3.338 passes, se submete a 300 desobsessão no ano, melhora, adoece de novo, melhora, volta. É um permanente candidato a tratamento. Tem melhora? Tem, porque a misericórdia e a bondade do alto não nos falta. Mas se eu não modificar a mim mesmo, o processo continua de degeneração. Eis porque uma casa espírita que trabalha com a cura verdadeira é aquela que trabalha com a evangelização das almas. Porque isto propicia que o paciente de hoje numa casa espírita tenha condições um dia de se tornar enfermeiro de outros pacientes. Não é interessante que eu tenha você toda semana na instituição que eu dirijo, sendo paciente? É importante que um dia você chegue para mim e diz: Fred, eu agora quero fazer pelos outros aquilo que eu recebi aqui. Olha que bênção. Significa que saiu da vala comum, do mecanismo de acomodação e moveu algo dentro de si. Para ser curado, muitas vezes a gente move pouca coisa, mas para se curar é preciso uma transformação, uma mutação, que foi a proposta de Jesus de Nazaré. E que é a proposta do Espiritismo, a reforma interior de cada um de nós. O que é reforma íntima? Vamos pegar a palavra reformar. O que é que se tem que reformar? Algo que sofreu uma deformidade. Se uma coisa está bem, perfeita, vai reformar o quê? Nada. Não tem nada para reformar. Só tem necessidade de reformar algo que quebrou, se deteriorou. Alguém aqui vai reformar a sua poltrona de casa se ela está perfeita e nova? Não. Você vai reformar a poltrona que o pé quebrou, que fez um buraco onde sentava, que o encosto está lá para trás.
quando ele deveria ficar nessa posição. Então, só temos necessidade de reforma íntima porque o nosso interior sofreu uma deformidade, provocado pelo nosso livre-arbítrio equivocado, provocado por escolhas infelizes que fazemos ao longo da nossa trajetória. Então, autoaceitação é, primeiro, eu me aceito como eu sou, ser humano. 2, autoaceitação não significa acomodação aos erros que eu tenho. Significa, eu não vou neurotizar os meus defeitos, como às vezes os religiosos fazem, inclusive espíritas. Ai meu Deus, eu tenho muito pecado ainda, eu tenho muito erro, aí vive neurótico com isso. E nem se move para mudar, porque acha que não pode. Ai, eu tenho muita mazela, meu Deus, eu vou para o umbral quando desencarnar. Aí fica perturbado com esse tipo de coisa. Eu já tive a oportunidade de contar aqui um amigo nosso, conhecido, que se tornou espírita. E ao invés de fixar o pensamento na filosofia espírita, ele fixou na informação do umbral. Então ele vivia com medo do umbral. Toda semana pedia para falar comigo porque estava preocupado com o umbral. E eu dizia, meu amigo, esqueça o umbral um pouquinho. Não, Fred, mas aquele lugar é horrível. Eu disse, e sim, o restante. Não, mas André Luiz mostrou. Sim, mas você só está se ligando no que André Luiz mostrou, onde ele passou. Mas fale de nosso lar. Não, mas para chegar em nosso lar eu tenho que passar no umbral. Eu já não aguentava mais. 8 meses de umbral. Até que um dia, perto do final do ano, eu responsável pela parte do Natal da nossa instituição, ele chegou lá na sala, eu resolvendo as coisas, disse, Fred, eu posso falar com você? Ele disse, umbral logo agora. Mas eu aprendi que a gente não deve, né, deixar de dar atenção. Tá, eu tenho 5 minutinhos, eu já sabia o que era o assunto. Fomos para a sala, ele olhou para mim e disse, Fred, eu acho que ontem à noite eu fui no umbral. Eu disse, eu não acho estranho não, porque você pensa tanto que só vive lá. É claro, porque a gente vai para onde o nosso coração atrai. Ele disse, tu não tem medo de ir para lá? Não, tem não, e tem mais, se foi para trabalhar. Pronto, já fui logo adiantando a conversa. E disse, tem mais, amigo, olha, lembre-se, tudo que Deus permite é para o bem. Até o umbral tem coisa boa. Aí ele arregalou os olhos. O que é que tem de bom naquele lugar? Tem. Eu vou citar 2 coisas boas, pelo menos. 2. A primeira é que o umbral é um filtro que prepara o recém-desencarnado para ir para um ambiente espiritual melhor. Porque às vezes a gente desencarna com tanta preocupação material, com tanto drama de consciência, né? Que energia animalizada segue conosco e dificultando a gente se adaptar ao mundo dos espíritos. Então o umbral ajuda a gente a filtrar. E você passa até dormindo lá. Que eu acho que a maioria de vocês vai ser assim, dormindo. Nem vai ver. Agora, tem uma dica, se acordar, não abra logo o olho, passe a mãozinha. Se tiver uma lama, ore. Pois bem, aí eu disse, é um filtro que ajuda a purificar o perispírito. E aí ele olhou para mim assim, meio decepcionado, e disse, e qual é a outra coisa de bom que tem ali? E eu disse para ele, a gente encontra tanta gente conhecida. É uma maravilha, é padre, pastor, médium espírita, presidente de casa espírita, vai formar o Sheila do umbral, olha que maravilha. Enquanto que nas altas esferas tem que fazer nova amizade, você já encontra a turma toda por ali. Então, meus amigos, ele ficou meio chateado, mas eu disse, meu amigo, pare de estar preocupado com isto, porque aonde colocas o teu tesouro, aí está o teu coração. O Espiritismo tem tanta coisa linda para você ficar preso no umbral. Nós somos seres dinâmicos. A perspectiva da nossa vida é a coisa mais linda que existe, gente. Cada dia da nossa existência é maravilhoso. A autoaceitação faz parte disso. Eu me aceito. Agora, vou trabalhar para cada dia ser um ser humano melhor. Buscar a autenticidade cristã. Porque o cristão autêntico é uma pessoa leve.
É uma pessoa que sorri com a alma. Tem motivos de sorrir. Por quê? Porque ele já procura ser verdadeiro naquele que ele luta. E se eu me aceito, eu não vou criar uma deformidade moral em mim, apresentando uma coisa que eu ainda não sou, mas vou lutar para ser aquilo que até mesmo os outros esperam que eu seja um dia. Isso eu vou. Como foi que Allan Kardec definiu o verdadeiro espírita? É aquele que luta para domar as suas más tendências, procurando cada dia ser melhor do que o dia anterior. Ponto. Isso é o verdadeiro espírita. Não é o anjo, nem o santificado, não. O verdadeiro espírita somos nós. Eu sou um verdadeiro espírita. Agora, se eu sou um espírita mais ou menos imperfeito, é um problema de fórum íntimo. Me esforço para ser melhor. Erro, já descobri uma penca de defeitos, agora com a alegria de saber que estou caminhando. Este é o raciocínio que a gente deve ter. Se o Wilson cair na ilusão de achar, estou pronto, e abrir os olhos naquele lugar, eu não vou nem falar o nome mais, né? Para não criar uma fixação mental. É uma ilusão que ele está criando para ele. Agora, a alma sincera, eu me aceito. Eu sou um ser humano. Um ser humano que pode e deve explorar a capacidade de amar e de viver em harmonia. O que nos falta para viver mais saudável no dia a dia é saúde emocional, é saúde mental, é saúde de sentimentos, que resvala na ausência de saúde de comportamento. Passamos a achar que desvirtuamento de atitude é uma coisa natural. Não é. A gente pode até respeitar quem assim pensa e faz, mas eu tenho um dever moral de entender o que é equilíbrio e o que é desequilíbrio. E assim a gente vive normalmente e passa a conviver bem. Quem consegue se aceitar é mais indulgente e tolerante com as outras pessoas. A relação fica melhor, mais saudável. A gente não vai querer converter os outros, não. A doutrina ou a religião que a gente frequenta. Quando você vê um espírita querendo converter todo mundo ao espiritismo, está doente. Só pode estar doente. É o chato de galocha. Aonde chega quer falar de comunicação espiritual, mediúnica, reencarnação. Imagina. O cara vai dançar, comemorar os 15 anos de casamento. Aí o cara, vamos dançar, vamos dançar. Olha, mas na próxima reencarnação, pronto. Aí senta na mesa, todo mundo falando de coisas... Não, porque eu tenho medo, aqui deve ter tanto obsessor. Olha para aí. Que figura ruim de você conviver. Não é? Não, o espírita não vive trabalhando para converter ninguém. Agora, procura ter um gênero, um tipo de vida que, mesmo sendo quem nós somos, imperfeito naturalmente, procuramos viver de uma maneira diferenciada. Jesus convidou os seus seguidores para fazerem a diferença, serem diferentes. Ponto. Ele convidou para fazer a diferença. O que foi que ele disse no Sermão do Monte? Olha lá. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente mal lembra de orar porque a gente gosta, não é? No máximo é para o marido ou para a esposa se não tiver brigado. Se tiver, nem entra na oração. Quanto mais orar por quem persegue e calunia a gente. Este homem magnífico vem dizer assim, ó, amai vossos inimigos. A gente mal sabe amar os amigos. Basta uma briguinha tola e a gente já tira do Instagram, do WhatsApp. Não é verdade? Já deixa de falar, já corta o outro daquele grupo. Quanto mais amar os adversários. Eu não posso impedir você de não gostar de mim, mas eu posso me impedir de ter antipatia por você. Eu posso não conseguir impedir você de me sentir uma inimiga minha, mas eu posso me impedir de ser seu inimigo. Eu não posso agir nos outros, mas em mim eu posso. Essa é que é a grande diferença. Em mim, eu devo mandar. No outro, eu não posso fazer nada.
Não é verdade? Eu não consigo alterar você, mas eu devo me alterar. Eu devo me modificar. Não é o outro, sou eu. Tá certo? Então, se alguém se sente meu inimigo, paciência. Divaldo contou isso numa palestra dele que eu achei fantástico. Divaldo estava numa cidade grande do interior de São Paulo. Na hora dos autógrafos, chegou um rapaz de 30 anos, mais ou menos, deu o livro de Divaldo para ele autografar. Divaldo pegou e ele disse: Seu Divaldo, posso fazer uma pergunta ao senhor? Se claro, se eu souber responder. Ele disse: por que é que eu não gosto do senhor? Imagina. Como Divaldo tem uma autoestima resolvida, Divaldo olhou para ele e disse: meu amigo, eu não sei porque é que você não gosta de mim. E o rapaz diz assim: será que é algum problema de outras vidas? Divaldo disse: não, porque eu não sinto nada contra você. Você que tem que descobrir. Aí o rapaz diz assim: mas seu Divaldo, faz 10 anos que o senhor vem aqui na minha cidade. 10 anos eu venho assistir sua palestra, compro seu livro, pego seu autógrafo e eu não gosto do senhor. Divaldo disse: imagine se gostasse. Ia me levar para casa. Porque sem gostar, não perdia uma palestra e comprava um livro toda vez. Depois o próprio rapaz descobriu que o sonho dele era ser um bom orador. E embora admirasse Divaldo, quando Divaldo começava a falar, ele sentia aquela coisa assim: por que é que eu não sou assim? Então era inveja. Inveja é uma coisa terrível. Eu vou falar nisso aqui porque eu sei que nenhum de vocês tem esse problema. Dizem, eu ouvi uma outra mulher falar uma coisa, vocês me permitem falar, tá? Uma outra mulher disse: ah, mas olha, mulher é triste. Mulher com outra mulher é triste. Eu disse: por que você diz isso? Observe. Por exemplo, um restaurante. Quanto mais chique, melhor. Aí entra um casal. Rapaz bonito, charmoso, lindo. Acompanhado, a namorada, a noiva, seja o que for, a esposa. Aí as mulheres primeiro olham para ela, exato, a roupa dela. Mede de cima a baixo, não são vocês não, vocês são a exceção. Olha primeiro de cima a baixo, para ver como está a outra. Aí depois, se der tempo, ainda olha quem está junto. Não é? E uma amiga minha, muita amiga mesmo, ela disse sorrindo assim: menina, ela demorando, você não vai não, a palestra vai ser daqui a pouco. Ela: peraí, é que eu já experimentei 4 vestidos. Eu disse: tá nosso, 4 vestidos, por que você não vestiu-se ainda? Ela disse: não, porque, você sabe, eu tenho que chegar lá matando. Eu disse: tu vai para uma palestra espírita, vai matar quem? As outras. Aí ela teve que me contar essa história. Matar as outras, como assim? Você não sabia não? Eu falei assim: não, a gente se veste para matar a outra de raiva. Porque quando ela vê que a gente tá boa, afinada, cada raiva, a gente sente no olhar. É claro que isso é conversa, é brincadeira. Isso não é verdade, de jeito nenhum. Então, a inveja é uma coisa altamente prejudicial na nossa vida. É próprio de quem não tem autoestima. Porque eu começo a ver na outra pessoa aquilo que eu gostaria de possuir em mim, acho que não tenho. Isto produz uma resposta doentia. A gente começa a julgar as pessoas por aquilo que a gente, na verdade, carrega na gente. Quando você vê alguém criticando muito uma pessoa, sempre naqueles pontos, provavelmente aquilo é o problema que aquela pessoa tem nela, mas ela não aceita. E aí não aceita encontrar no outro aquilo que incomoda tanto dentro da pessoa. Porque se eu não tenho aquilo em mim, não vai me incomodar o fato de você ter. Ao contrário, eu posso até tentar te ajudar a não ter mais aquilo. Então tem muito a ver sobre como a gente se vê também. Nosso mundo de relação, a nossa vivência do cristianismo está neste olhar que eu devo ter sobre mim mesmo. Não é sobre o outro. O outro vai ser sempre um reflexo da minha projeção interna. A alma iluminada consegue ver a luz que há no outro. A pessoa que carrega beleza interior, vê beleza nas outras pessoas. Porque a gente vê por fora aquilo que nós carregamos aqui dentro. Já uma pessoa que está mal da vida, que não se ama,
que não está bem consigo próprio, não dá outra. Ele vê tudo cinzento, tudo ruim, tudo feio, não percebe luz em nada, porque na verdade ele está se projetando ali fora. O seu mundo exterior é uma fotografia do seu mundo interno. Então, meus amigos, a nossa vivência cristã deve começar pela nossa autoaceitação. Aceite-se como você é. Goste de você. Porque a pessoa que se gosta, aqui não estou falando de presunção, não estou falando aqui de egoísmo, de egocentrismo, eu estou falando de auto-amor. Quem se ama, desenvolve este potencial, consegue ver que o outro é tão fantástico quanto você que se ama. Nós somos deuses e deusas na nossa intimidade. Quando nos deixamos quebrantar pela vida, é porque não enxergamos a nossa realidade interna. Mergulhemos nesse mundo fantástico e fascinante que é o nosso mundo interno. Façamos esta viagem para a realidade do nosso universo pessoal e vamos descobrir coisas que jamais imaginávamos. A nossa vida é rica. Nós somos detentores de uma riqueza magnífica. Apostemos nesta realidade e vamos ver que aquilo que a gente dava uma importância tão grande, aquele problema que nos incomodava tanto, não era o que a gente pensava. O tamanho é deste tamanho. Marta, a nossa mentora espiritual, ela disse certa feita: problema algum é maior do que a alma humana. Nós somos maiores do que os nossos problemas. Sempre. Você é mais poderoso do que o seu desafio. Você é mais forte do que aquilo que ele faz sofrer hoje. Sempre. Acredite nisso. Você sempre é mais forte do que qualquer coisa que hoje lhe faz infeliz. Então, a partir de agora, se tem alguém aí que acorda triste, moído, bom dia, fulano, bom dia. Não, dê bom dia. Agradeça a vida que amanheceu. Agradeça a existência que você tem. Agradeça o organismo que carrega você. Agradeça quem convive com você. Tenha saudade das pessoas que você gosta, das pessoas que gostam de você. E lembre, a vida é mais reencontro do que encontro. Perguntaram a um sábio espiritual: mestre, o que é um reencontro de almas? Olha o que ele respondeu: é quando uma pessoa é apresentada a outra e ela diz assim: muito prazer em conhecê-la. E lá dentro o espírito diz: ah, que saudade. Isto é o reencontro. É a energia que bate, que simpatiza, que aproxima. É a oportunidade, é o tesouro que Deus lega às pessoas para que elas se sustentem mutuamente. Ninguém caminha sozinho na vida. Estamos sempre acompanhados das pessoas necessárias à nossa trajetória. Deus permite que esteja ao nosso lado as pessoas com as características pelas quais temos necessidade. De bom ou de ruim, não importa como seja. Sendo assim, ame-se. Deixe-se amar. Sirva, produza, entre em harmonia com a vida. Abrace o outro. Cante a melodia da imortalidade da alma. Não se deixe abater pelos desafios. Você é um gigante que está acordando como se fosse um pigmeu. Creia nisto. Somos colossais na intimidade da própria alma. E quanto mais humildade nós tivermos, mais esse gigante resplandecerá. Que Deus abençoe a todos. E amanhã, no nosso seminário, compreenderemos por que é que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Amanhã falaremos que uma das virtudes mais lindas e encantadoras que nós desenvolvemos quando optamos pelo amor é aprender a deixar-se amar. Que Deus nos abençoe e abençoe esta casa hoje e sempre. Muita paz.